Olá, bem-vindos a mais um Bolsas e Abatanados. Neste é um quadralete, ou um quadrete, ou uma quadra, somos 4 pessoas neste momento a fazer esta apresentação. Temos aqui connosco Daniel, Hugo, Olá, João olá. Semedo Olá, boa noite. e Diogo Semedo. Olá. Olá. Como é que estamos todos aqui hoje? Hoje o nosso host principal não vou ser eu, porque eu sou muito desorganizado a organizar isto, vai ser o Diogo. Temos temas interessantes para vocês. Antes de mais, queria-vos agradecer imenso pelas 5.5k views nas plataformas Spotify e afins. É verdade. Não estou a incluir YouTube, em que temos também cerca de quase 4k, estamos quase lá. E obrigado a todos que nos seguem em todas as plataformas e nos ouvem. E fico muito feliz por vocês. Ainda não estamos muito ativos no Twitter nem no Instagram, mas tentamos. E eventualmente vamos ser mais ativos. Mas sigam-nos e façam todas as perguntas que queiram, porque às vezes nós não temos assim muitas ideias mais específicas que vocês possam ter, dúvidas, e nós queremos resolver essas dúvidas. E por isso, pronto. Passa a palavra. Então, o primeiro tema de hoje é o capitalismo e vamos começar pelo Dr. Daniel. Faça favor. Olá a todas, olá a todos. É assim, antes de mais quero dar aqui um parênteses, por favor, interpretem isto como uma análise apolítica de um sistema económico e não se ponham a teorizar muito sobre isto. Vou fazer uma análise fria e quero que todos participem, claro, daquilo que nós achamos que é o capitalismo, da sua definição. E antes de mais, quero que vocês saibam que o tipo de economia que Portugal tem é um tipo de economia mista, em que envolve muito, quer dizer, muito para mim é muito, mas envolve bastante intervenção do Estado e tem também um componente de mercado livre. Não é ao contrário de como era na Rússia, em que era controlado tudo centralmente, que eram os preços. Isto não é bem verdade. Porque não é bem verdade, já explico porquê, mas era controlado os preços, as empresas, quem podia trabalhar, onde é que podia trabalhar, a escola, tudo era controlado por um Estado central, por umas pessoas que escreviam e todas contentes ali e organizavam a economia toda. Claro que isto em Lenina percebeu-se que era impossível e que estava a dar graves problemas e autorizou que algumas profissões fossem livres. Isso permitiu que a economia russa, ou melhor, da União Soviética, funcionasse minimamente, o que não foi suficiente para conseguir, nas fases finais, resistir ao seu colapso. Hugo, tens alguma coisa a dizer até agora? Disse alguma coisa de muito errado? Pá, acho que primeiro não definiste ainda capitalismo, falaste só um bocadinho do comunismo, né? Sim, pelo menos do comunismo versão russo. Sim, o extremo. Pá, para já não é bem concordei com o que tu disseste. Tu acreditas no capitalismo, antes de começarmos a falar aqui? Há o capitalismo extremo que chama-se laissez-faire capitalismo. E esse capitalismo implica o seguinte: todos os bens são de propriedade privada, todos os mercados são livres, não há restrição nenhuma ao mercado. Imaginemos, por exemplo, um mercado em que uma pessoa possa produzir órgãos a 3D, imaginem, para vender um rim, e as pessoas compram esse rim, e se o rim funcionar mal, pronto, as pessoas é que compraram, as pessoas é que quiserem. Isto, obviamente, que tem muitas questões éticas, e por isso um governo tende a intervir nestes mercados, a dizer, não, vocês não podem imprimir rins, vocês têm que produzir coisas de qualidade que não primeiro sejam produtos reais e que não ponham em causa a vida das pessoas, e isso é um mercado que tem que ter muito controle, como é o mercado da saúde. No laissez-faire capitalismo, isto é um extremo exemplo que eu acabei de dar, isto normalmente ninguém usa este tipo de exemplos, mas como é da minha área eu uso, mas em teoria eles dizem que múltiplos mercados e as pessoas com seus interesses privados conseguem se organizar de tal forma que a sociedade consiga produzir tudo o que ela quer de forma mais eficiente possível e organizar a distribuição do trabalho e da energia e dos bens de uma forma muito equilibrada, somente pela existência da liberdade total. Isto é uma versão extrema do capitalismo que, a meu ver, dado a sociedade humana como ela funciona e as limitações do nosso conhecimento, não permitem que estes mercados sejam assim totalmente livres.
Até porque, e mais uma vez vou puxar para a minha área, é um mercado em que há uma assimetria grande de conhecimento, e é uma das críticas que eu às vezes faço em algumas ideologias liberais, em que um doente não vai saber tanto como eu sobre a doença que ele tem. Então se eu quiser, não faço, porque eu fiz um juramento, mas se eu quiser, eu posso enganá-lo. Na boa. Mas tipo, na boa. Mais uma vez, não faço, fiz um juramento, isso é horrível. Mas é um dos mercados onde há este desequilíbrio, esta assimetria de informação que torna se este mercado fosse não controlado, não regulado, era caótico. Era o darwinismo, isso é o que estás a discutir, não é? Isso que acabaste de dizer pode ser polémico para certas pessoas, como aquela do vídeo que eu vos mostrei esta semana, que era um personal trainer da Casa dos Segredos a dizer que o médico não sabia mais do que ele. Portanto, por aí vamos ter ouvintes a discordar. E eu digo a essas pessoas, pronto, se concordam que o mercado deve ser livre ao ponto de qualquer pessoa que se sinta que acordou de manhã e sabe tanto como um patologista, boa sorte. Pá, eu percebo o teu ponto de vista e deste um caso muito extremo, mas eu acho que há funções com um Estado é importante e há funções básicas que têm que ser do Estado, porque não compensaria nunca serem funções privadas. Por exemplo, falando um pouco de Adam Smith defendia as funções básicas do Estado, que eram apenas exército, polícia e algumas funções básicas tipo tribunais e construção de algumas infraestruturas, tipo estradas. Depois temos, comparando um bocadinho com o socialismo que falamos há bocado, com o comunismo, tens também a perspectiva do Ludwig von Mises, que basicamente fez um paper que eu recomendo toda a gente a ler, em que ele prova ou tenta provar que o socialismo é completamente impossível, porque tu não podes ter os bens todos na mão do Estado, porque não consegues atribuir-lhes um preço. E se não tens um preço, não há cálculo económico, não há cálculo monetário. E sem cálculo monetário não há economia, não há sociedade. Tipo, tem que haver preços em tudo. E o Estado não sabe pôr preços se não houver uma base para pôr esses preços. Portanto, se quisermos todos ser socialistas, de repente não dá. Tipo, como é que tu vais atribuir um preço para o Estado, e é um preço para o Estado, não é um preço para as pessoas, a todos os bens da economia, quando, mesmo tipo bens de inovação, que é uma coisa nova, vais que é pelo custo, não fazia sentido. Tipo, o artigo está muito desenvolvido, foi criticado por muitos economistas e ele conseguiu desmistificar todas as críticas de um ponto de vista dinâmico, não de um ponto de vista estático. Portanto, é bastante interessante. Se calhar podemos deixar um link aqui para o artigo também. Sim, exatamente. E quanto a capitalismo, que era a base desta conversa, a minha versão de capitalismo é a versão do Schumpeter, em que basicamente capitalismo é o sistema onde a inovação é financiada pelo crédito bancário. É o único sistema em que isto acontece, em que tu tens pessoas que não têm que ter nenhum tipo de poupança, não têm que ter nenhum tipo de herança, e podem ter uma ideia inovadora e conseguir financiá-la sem ter dinheiro para isso, porque vais a um banco, isto no caso em que o sistema bancário funciona, né? E o objetivo do banco devia ser emprestar dinheiro a bons negócios e financiar-te. Não é para comprar casas e ficar no portfólio. Pois, não, pelos vistos, teoricamente os bancos existem para financiar isto no meio capitalista. Deviam funcionar. Agora, se funciona bem ou não, isso já é outra questão. A questão é, tu tens uma ideia inovadora, sei lá, descobriste qualquer coisa, queres criar algo que vai ser útil para a sociedade, não tens dinheiro, não tens heranças, não tens nada, só tens a ideia. O capitalismo devia ser o sistema que te permite ir a um banco e dizer, eu tenho esta ideia, o banco, se for um bom banco, vai concordar que a tua ideia é boa, vai ver que ela é boa, vai ver que é execuível, vai dizer, pronto, tens aqui o dinheiro, torna isso lucrativo e paga-nos o capital com juros. Porque no feudalismo não tinhas nada disto, querias inovar, tinhas que ser senhor de terras, por exemplo. Exatamente, aí havia muito mais, tinhas, portanto, pessoas que estavam escravas do sistema, eram serfs, tinham tudo o que produziam era para o senhor e o senhor distribuía dentro
da pequena localidade o que ele achava. Depois tinhas a competição entre senhores locais, em que era muito à base de contacto por exército ou trocas comerciais básicas. Haviam cidades em que tinham um papel de cidades livres, principalmente a Liga Hanseática, em que havia mercados livres, havia profissões livres, e essas cidades eram muito prósperas porque haviam mercados em que permitiam que certos serviços fossem disponibilizados para as outras cidades feudais. Por isso é que algumas cidades italianas depois também se tornaram, também por causa do sistema bancário deles, as cidades italianas tiveram um papel fundamental na criação do sistema bancário. Veneza também teve um papel fundamental na criação das bonds, das obrigações. Foi uma coisa incrível. Vocês têm que ler o livro. Há um livro sobre Veneza que eu vou colocar também na descrição, que fala sobre esta história da cidade, e vocês percebem que isto foi magnífico. Isto é um evento magnífico na humanidade. E as obrigações foi um evento magnífico na humanidade que surgiu muito também à Conquista de Veneza, para financiar sobretudo guerra. Mas claro... Até é estranho, quer dizer, para mim, que não sei muito de Veneza, não ter sido Florença. Florença também, mas Veneza tem um papel muito importante nas obrigações por causa da guerra. Contra os otomanos. E foi isso que permitiu que os otomanos... Não foi só isso, mas foi um dos grandes fatores, foi a acuidade financeira e a capacidade financeira de Veneza para conseguir vencer os otomanos e impedir que eles avançassem sobre Viena da Áustria e nós estivéssemos a comer kebabs. Então por aí acho que se calhar concordam os dois que a maior parte destes bancos que nós andamos a salvar se calhar deviam ter caído, não é? Claro. Sim, too big to fail para mim enjoa-me. Isto destrói o capitalismo. Isto é socialismo para ricos, meu. O que achas do rumor do BCP se querer juntar a Montepio? Primeiro, o Montepio não tem contas bem disponíveis publicamente, se eu percebo certo. O Montepio neste momento, apesar de não ser cotado, disponibiliza os relatórios de contas no site deles direitinho. Foi uma questão porque o Montepio não pagava impostos porque era uma associação e o que eles fizeram foi, eu penso não estar a dizer nada de errado, e isto é público, o Montepio jogou com os impostos diferidos para não pagar impostos durante algum tempo, no momento em que deixou de ser uma associação e tornou-se a ser algo sem fins lucrativos, ou seja, com fins lucrativos. Eles aí disponibilizaram as contas, tinham que pagar impostos, e eles, para não pagarem, usaram uma rúbrica chamada impostos diferidos, que é nós pagamos no futuro quando tivermos estes rendimentos. Só que acho que abusaram um bocado nos números e isso levantou bastante polémica. É assim, eu não gosto que a competição se reduza, porque lá está, um dos problemas do capitalismo são a criação de monopólios ou oligópolos, em que, por exemplo, o mercado de eletricidade está muito desequilibrado, a EDP é gigante, e as competidoras que estão a entrar não têm força suficiente para capturar o mercado, e isso torna a nossa eletricidade das mais caras, quando nós temos capacidade para produzir muito, e a falta de competição desfavorece todos os consumidores. Isso aconteceu há uns tempos também com a telecomunicação, em que havia quase um complô ali com a internet, os preços todos sincronizados, isso é um cartel. E estes tipos de atitudes que se não forem reguladas, e que é natural as empresas procurarem fazer, é natural uma empresa criar um monopólio, é natural uma empresa criar um cartel, porque garante a sua sobrevivência. É um fenómeno natural. Mas lá está, uma das críticas contra o capitalismo louco é que estes fenómenos naturais e egoístas vão surgir. Não sei se concorda, Semedo, com isto, Diogo. Concordo. Agora temos dois Semedos. Acho que sim. acho que sim. Nesse aspecto tenho que dar razão. Acho que muito do dinheiro dos impostos que nós andamos a pagar, se calhar, podia ter uma aplicação melhor do que andar a salvar os bolsos de alguns magnatas, não é? Acho que aqui sim, toda a gente que esteja um bocadinho atenta às notícias, acho eu que vai ter uma opinião parecida. Entretanto, sim. Ia-vos propor aqui, já que não temos muito tempo, falar do terceiro tema, que essencialmente foi uma reunião que passou um bocado por entre os pingos da chuva, desculpem, do International Monetary Fund, ou seja, aqueles senhores que vieram cá tentar resgatar-nos à bruta,
E então a reunião foi passa a falar-vos dos nomes dos moderadores, porque acho que são pessoas importantes. A primeira senhora era a Kristalina Georgieva, que é a Managing Director do IMF. Depois um senhor árabe, que é o Ahmed Al-Khalifi, que é o governador do banco, ora bem, deixa-me ver se eu consigo traduzir isto, do Banco Central da Arábia Saudita. O equivalente do Banco do México, que é o Sr. Carstens, que agora é um membro do board do Bank of International Settlement, que é o BIS, que é o banco onde os bancos vão buscar dinheiro, simplificando um bocado. O Sr. Jerome Powell, que é o Chair of the Board of the Governors of the Federal Reserve System, e é uma senhora que infelizmente não se consegue ouvir muito bem na entrevista, que é a Miss Noor Shamsia, que é a governadora do Banco Central da Malásia. Eu depois vou mandar o link ao Hugo por baixo. Então estes senhores estiveram a discutir durante uma hora, especialmente com foco nos pagamentos cross-border, a visão de futuro. E então eles estiveram durante uma hora a discutir o que é que se acham dos chamados CBDCs, ou seja, que acabam por ser a digitalização do nosso dinheiro pelos bancos centrais. E então, daquilo que me pareceu, todos os bancos, todos estes bancos centrais, menos o americano, se mostraram muito receptivos, deram muitos bons exemplos do que seria de esperar. E efetivamente é para caminhar para aí, ou seja, vamos passar todos a ter uma moeda digital, ou seja, no fim de contas acaba por ir tudo ao Bitcoin. Vá falando assim, apesar de o que está-se a rir, mas para mim, desde sempre que foi o início, foi a ideia inicial, o gênesis da questão. E a minha pergunta é, e esta vai ser uma pergunta para pensar rápido, o que é que vocês acham que vai acontecer aos bancos quando de repente virem que não vão poder cobrar comissões por transferências internacionais de dinheiro? Vamos começar pelo Hugo agora. Eu acho que devíamos começar pelo João, uma vez que estamos a falar de cripto, que é a área dele também. João? Então, o que é que os bancos vão fazer? O que é que vai acontecer aos bancos? É mais por aí. Quando de repente passarmos a ter um sistema que acaba por vai-lhes cortar as vasas em termos de transferências, porque um dos objetivos seria, ok, vamos acelerar isto tudo, vamos diminuir as FIIs para toda a gente, porque no início a Kristalina acabou por dizer que 7% de todo o dinheiro transferido entre países ficava em taxas, que é um exagero, não é? O que é que tu achas que poderá acontecer aos bancos? Qual será a reação dos bancos? Epá, qual será a reação não sei, mas sei que também que este ambiente de taxas de juros quase a zero que se vive hoje em dia também que é péssimo para os bancos e para a rentabilidade dos bancos. Daniel? Mas não sei o que é que eles vão fazer. Eu acho que há muita perda que eles vão ter em termos de rentabilidade, porque essas taxas são normalmente elevadas. A minha principal questão é a utilização de dólares digitais. Isso é a minha principal questão. A China está a criar o Yuan digital. Sim, isso foi discutido até. Aparentemente com algum sucesso. Isso vai permitir uma traceability um bocado elevada, principalmente porque eles agora têm muito o uso de QR codes para pagamento, etc. Então, em termos de liberdade que uma pessoa tem em ter moedas, notas que não ficam tipo para registro, para impostos e isso, não é? As pessoas normalmente para pagamentos mais pequenos não há faturas, não há nada disso, então tudo isso vai ser rastreado, o que pode tornar difícil, por exemplo, o tráfico de droga. Era uma das razões que eles assinalavam, era precisamente essa. É tudo traceable, claro. E então deixa de haver aquela forma de passagem ilegal de dinheiro. Mas não acham que quando isso se tornar popular e usado pelos bancos centrais, a população vai começar a ficar educada num sentido de moeda virtual, digital, e não nos vamos virar todos para Bitcoin, que elimina esse problema, de certo modo? Vamos virar todos para Bitcoin quando o Estado...
O problema é o seguinte: o Estado continua a imprimir imenso dinheiro. Eu sei que as pessoas dizem, não há inflação. O Estado, o Estado americano e o Governo Central, o Banco Central Europeu estão a imprimir imenso dinheiro. Esta inflação está-se a sentir nos assets. Não digam que as casas ao preço que estão, que as ações ao preço que estão, que as obrigações ao preço que estão, que é porque está tudo muito porreiro. Não, o dinheiro está a entrar por fases. E há de chegar à fase em que vai chegar aos produtos dos consumidores. Alguém ouviu o episódio anterior. E não só, falaram, uma das críticas que eu tive quando falei disto foi a velocidade do dinheiro. Ok, a velocidade do dinheiro está a cair a pique neste momento. Pronto. Portanto, é um dos primeiros sinais. E há um momento, as moedas é um jogo de confiança. A Bitcoin tem uma cena importante para o lado da confiança, que é o facto de não se poderem imprimir Bitcoins. E nisso até consegue ser melhor que se calhar o ouro, porque se eu quiser encontrar um asteroide cheio de ouro, isso vai mudar um bocado a situação. Assim como houve a bolha da prata na altura dos espanhóis. A Bitcoin tem essa vantagem. Quando uma pessoa passar para a moeda digital, total, não houver moedas, não houver notas, um número a dizer dólar ou Bitcoin pode ser igual para as pessoas se elas tiverem confiança e se for fácil de usar. Um problema da Bitcoin é que às vezes não é fácil de usar. E depois tem que haver, por parte dos comerciantes, confiança de que o valor que existe e que a Bitcoin tem se vai manter estável mais ou menos durante o tempo. Se isto acontecer, e se eles continuarem nesta insanidade, eu acho que a Bitcoin pode aumentar muito a sua popularidade. Alguma coisa mais a acrescentar? Estás-me a ouvir? O que está a dizer é que nós estamos a ficar sem tempo no Zoom. É isto. Ok. Temos 10 minutos. Aqui eu deixo, então podemos. Temos 10 minutos ainda. Eu aqui a minha dúvida é, eu como investidor em Bitcoin, e o João, apesar do João estar assim, está doente, eu perdoo-lhe. Eu não sei qual é que vai ser o papel das criptomoedas aqui, porque durante muito tempo andou-se a dizer que o Ripple poderia ser o grande substituto desta brincadeira toda e que íamos andar todos a fazer transações assim. Eu não sei se isso fará muito sentido ou não. A verdade é que toda a infraestrutura está montada. A MoneyGram, o Santander usam já aquilo em alguns sítios com resultados muito bons. Agora, não sei até que ponto é que usar um hardware ou um software que já existe para a Ripple ia ser muito bom, para quem tem Ripple também ia ser, mas se calhar os bancos centrais não iam gostar porque não tinham controle. E aqui a minha dúvida é um bocado, o que é que acontece ao Bitcoin? Ok, porque aí o que acontece é que nós deixamos de ter um dos grandes estímulos para usar o Bitcoin, que é a transferência de dinheiro muito rápida com um controle relativamente baixo, não é? Sim. E esta é a parte que me deixa aqui um pouco confuso. Eu não sei se algum dos três tem alguma ideia, ou se vamos deixar isso... Controle baixo? Sim. Controle baixo no sentido de se eu não souber quem é a identidade da carteira, eu posso transferir o que eu quiser. Porque a partir do momento que tu passares as contas do banco todas para digitais, tu nem isso vais conseguir ter, não é? Porque o banco vai saber que foi o João que transferiu 300 euros digitais para o Diogo, não é? E aqui fica o sítio de... E onde é que se encaixam as outras criptomoedas nisto, não é? Apesar de achar eu que pode ser sempre uma espécie de gold standard para quem quiser, pelo menos, defender-se um bocado da inflação ou ter assim, eu acho que ainda estamos um bocado cedo dentro do próprio mercado das criptos, que ainda estamos um bocado cedo e se calhar ainda vamos passar por uma fase em que os governos se vão insurgir contra a Bitcoin por dizerem que facilita a lavagem de dinheiro ou uma mentira qualquer, ou tráfico humano ou qualquer coisa assim. Provavelmente vão fornecer uma alternativa, mas acho que a longo prazo o facto do Bitcoin ser descentralizado e ser supranacional versus uma moeda nacional centralizada, acho que vai sempre prevalecer. Se bem que é assim, a verdade é que quem quer fazer trafolhice a sério não vai usar dinheiro, não é? Há muita gente que diz que a maior parte dos valores dos quadros estão sobre... Não quero usar dinheiro. O dinheiro ou Bitcoin aqui, falando dos dois como sendo uma maneira de pagar um serviço. É que a maior parte
das transações ilegais ocorrem sob a forma de transferência de coisas materiais. São armas, diamantes, são casas. Eu nem diria tantas armas, eu digo como uma forma de pagamento, quadros, para financiares uma guerra, precisas de armas. Usa-se a arte. Mas eu não digo nesse sentido, eu digo, por exemplo, tu és um grande conglomerado internacional e tu queres, por exemplo, passar 300 milhões ou 400 milhões de dólares para alguém. Uma das maneiras de tu fazeres isto e passares por baixo da mesa é com um quadro. E não existe transferência de dinheiro, não é? Tu passas o bem material que tem aquele valor, porque aquele valor é um valor que é considerado um bocadinho especulativo ou não, se calhar um bocado como o Bitcoin. Sabes que aquilo tem algum valor, mas o valor se calhar por várias razões pode oscilar, então usas uma peça de arte para traficares. Mas mesmo no Bitcoin, não sendo o Bitcoin centralizado, ele é transparente, portanto se vis uma conta a mover 300 milhões, tu sabes que aquela conta moveu 300 milhões e em último caso tu vais sempre se a pessoa quiser usar, eventualmente quando usar isso, as pessoas vão, entre aspas, conseguir, vai ser mais ou menos possível com alguma investigação, ver a traceability para trás, porque se aquilo for usado, imagina, tu nas contas tens a transparência da transferência, se eventualmente alguma das contas usar dinheiro para pagar um café, tu vais saber a quem pertence essa conta porque a pessoa estava lá contigo. E depois podes perguntar, esta transferência veio de quem? Para si. E então exige algum processo de investigação, mas seria em último caso possível descobrir isso. Mas a minha pergunta é... Isso é com a tecnologia atual, sim. Exatamente. Mas acho que Bitcoin pode mudar isso? O Lightning, a Layer 2 do mais popular do Bitcoin, que se chama Lightning Network, já é bastante mais privada do que a base original. E eu digo, em termos de evolução do código do software de Bitcoin, é uma evolução bastante lenta. Acho que a última atualização foi para aí em 2017. E desde entretanto surgiram muitas tecnologias, tanto que reduzem imenso o tamanho, tanto que aumentam imenso a privacidade, só que o grupo central de developers de Bitcoin ainda não avançou, que eu saiba pelo menos, não avançou com nenhuma forma definitiva do próximo upgrade. Mas provavelmente quando surgir pode ter implicações bastante grandes em termos de provavelmente de privacidade. Acho que vai ser um dos focos centrais do Bitcoin. Então isso arrumou o Monero, mandou o Monero à vida dele, não é? Se isso for assim. Estava apresentado com a vantagem de ter anonimidade completa, ao contrário da Bitcoin, por causa dessa transparência. Mas achas que essa lentidão... Mas é que neste momento também já existem coin mixers, já existem aplicações para onde podemos enviar o Bitcoin e basicamente faz lavagem de Bitcoin e basicamente as autoridades ou quem estivesse a investigar a blockchain conseguiria ver que o Bitcoin foi enviado para um dado endereço, mas a partir daí vai ser uma embrulhada enorme e perde-se achas que a demora em atualizar o sistema de Bitcoin tem a ver com a falta de consenso ou... Não, eu acho que tem muito a ver com... No fundo eu acho que é uma representação do que é que eles querem para Bitcoin, que é um sistema extremamente estável. A coisa, de certa forma, paradoxalmente, a coisa menos especulativa possível. Para que seja, em primeiro tudo, não sólido. A nível de preço, faz sentido. Estamos a falar a nível de tecnologia. Menos especulativa a nível de tecnologia. Era só para frisar isso. A função do Bitcoin... Sim. Não, eles são muito conservadores nesse aspecto, acho eu. E tem que ser, porque o código de base tem que ser o mais conservador possível para transmitir confiança. Claro. Sim, essencialmente o centro de todo diz, João, diz. Por isso. De cripto? Sim. Pelo menos em termos de reserva de valor e isso. Que também é um papel muito importante. Sim, por acaso vêm aí tempos muito engraçados. Vamos ver se realmente conseguimos aliar outra reserva de valor ao ouro, que andam com os valores um bocadinho esquisitos, não é? Anda mais ou menos estável, mas vamos passar essa parte à frente.
Sim, mas entre os 1860 e os 1920 US dólares, ele anda por aí, não é? Não saia daí. Os 1920 está. Sim, se tiveres em conta. Não parece. Se tiveres em conta o último mês. Muito bem. E para quem não acompanhar, Bitcoin também está a seguir. Sim, hoje é dia 20 de outubro, convém mencionar, e já passamos os 12 mil US dólares, que é um marco bastante importante. E pode haver um movimento potencialmente mesmo explosivo nas próximas horas se continuarmos nesta trajetória. Claro que podemos sempre descer, mas se continuarmos a subir, provavelmente vamos acelerar muito. Muito bem, chegamos ao fim do tempo do nosso episódio. Foi um gosto falar com vocês, eu costumo estar mais do outro lado. Um bom fim de semana. Obrigado. E até à próxima. Até ao próximo episódio. Até à próxima. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Monstros e Batenados.